Hoje é 14 de agosto, o jornal Mundo da Expressão vem colocar algumas questões de respeito à ordem social, grupal, conjugal, lidando com os costumes. O mundo nesses últimos décadas sofreu processos de transformações nas ordens dos costumes gerais. Isso pode se caracterizar com o extremo do liberalismo. O liberalismo atingiu várias fronteiras. E tem algumas fronteiras que não foram bem delimitadas. É a parte da família, ou seja, o liberalismo também entrou na família. As famílias hoje estão praticando determinados suportes que está enfraquecendo ela moralmente. Em que aspecto enfraquece moralmente? Na medida que o nosso privado começa a entrar no social, nós começamos a nos enfraquecer perante a opinião pública e os nossos iguais e as nossas amizades. Então aquilo que é púdico, o que é sagrado, o que é maravilhoso, vai perdendo a sua pureza, vai perdendo a sua beleza. Vida de casa e vida conjugal, vida sexual de casal não pode ser exposto a nível de grupo, de bares e uma série de coisas, porque é uma coisa íntima, uma coisa sagrada, é púdico. A não ser quando se tem um amigo tal, de uma tal relevância moral, que possa vir a nos compreender. O que nós assistimos hoje nos bares, lanchonetes, em todos os lugares, as pessoas falarem desses problemas de família como se fosse uma coisa normal, natural, a vida sexual do casal, as partes púdicas. Então segue-se um processo de uma imoralidade tremenda. E essa imoralidade está atingindo os lares e infelizmente ataca as partes profissionais também e vão levando para as instituições, para as organizações, e acho também que as outras pessoas são obrigadas a ouvir e a assimilar essa doutrina liberal. O liberalismo se caracteriza como uma forma de querer expressar todas as questões sem um embasamento moral, sem nada, como se fosse uma coisa normal, natural. Não, tudo tem um fundo filosófico na vida, tudo tem um fundo moral, tudo tem um fundo ético. Você foge aos padrões éticos na medida que você leva a sua vida privada ao público. Porque o público não resolve o seu problema privado. É só você que tem condições a nível familiar e estrutural resolver as suas questões. Isso vira ideologia. As pessoas precisam procurar especialistas, pessoas formadas para tais argumentos. Não são os grupos na parte social. A parte social é a parte do divertimento, é a parte da alegria, a parte da expansividade das emoções, das paixões, das alegrias. Não são lugares que se fala sobre sexo, sobre certas questões. Por quê? Porque ninguém tem o direito de saber da sua vida privada. A vida privada é uma coisa extremamente sagrada. Ela é sagrada, ultra sagrada. Entre marido e mulher, mulher e marido, é coisa sagrada, é coisa pura. Por isso diz, o casamento é imaculado, ele é puro. E os filhos tenderão também a seguir as tendências dos pais. Se os pais são altamente liberal, eu vou ser liberal também. Eu vou entrar com a minha liberalidade, vou trazer os costumes, que não são costumes bons da rua, para dentro de uma casa. Aí forma-se, sabe o quê? Um aparato de imoralidade e você está numa imoralidade sem saber. E a sua parte moral, ética, fica as estruturas dos pilares da família. É o que está acontecendo hoje como um fenômeno histórico no mundo hoje que o liberalismo está atingindo. Estão confundindo as coisas. Estão confundindo por quê? O grupal não pode se misturar com o privado. Quando você vai sair é para se divertir, é para se trocar ideias sobre assuntos gerais, outros assuntos que não diz respeito à sua vida particular. Colocou sua vida particular no meio, você já atinge os pináculos da imoralidade. É imoral, especialmente falando das questões íntimas sexuais, seja para nível de grupo. Nunca fica nível de grupo, um fala para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, e você está andando na rua, daqui a pouco outras pessoas estão comentando coisas que não tem nada a ver com eles e que eles não vão resolver também. Eles falam por trás, então? E fala por trás, porque o ser humano tem uma tendência à maledicência, nem todos, mas tem uns que têm a maledicência, e que caracteriza-se como fofoca, popularmente falando, não fica.
As coisas que você diz a nível grupal, as pessoas simplesmente desacatam. Você não precisa saber que o outro é amante de X, você não precisa saber que o outro adulterou com o outro. É uma questão, cada um no seu cada um. Cada um sabe da sua cruz e dos seus costumes que carregam. Essa é uma questão do liberalismo hoje. Estão confundindo o liberalismo. Então as questões conjugais não podem estar na vida social? Ela não pode estar na vida social porque é uma coisa de casal, uma coisa púdica, sagrada e abençoada, que só o casal pode resolver, ninguém mais. Quem pode resolver essa questão? Só mesmo o casal, com a ajuda de algum especialista, óbvio, se precisar. Mas a nível grupal, o grupo não resolve. Pelo contrário, eles vêm com fórmulas, eles vêm com ideias que às vezes não correspondem à expectativa do casal. Isso cria-se uma ideologia e vai criando um sexismo, de que o outro é melhor, que o outro é pior, e tem que mudar, e não sei o que, acaba envolvendo o casamento da pessoa, atrapalhando a vida conjugal e a vida familiar. Então tem que ser conservador. Sexista demais, não? Entra da ideologia do sexismo. Toda vez que você conversar, vão conversar sobre sexo, mas às vezes não vai falar sobre sexo com quem? Do outro, vai falar do sexo meu, do marido, do marido, e fica exposto à sua vida conjugal. Aí as pessoas tomam conhecimento dessa magnitude. Por isso é necessário o conservadorismo nessa parte. Certo. Eu vou de frente com o liberalismo. O liberalismo nessa questão não serve. Pode servir por outros âmbitos, até a nível econômico e uma série de coisas, mas não serve em termos de pessoais privado. O privado é púdico. A vida privada é particular, é sagrada. Sagrada e púdica. O que é púdico? Púdico é imaculada. Ninguém, mas ninguém pode saber do que se passa na vida estrutural de uma família a nível grupal, porque se estende para um, para outro, leva para os âmbitos profissionais, leva para os âmbitos sociais, leva para os vizinhos, e você fica andando na rua, parece que um livro aberto. E todo mundo está lendo aquele livro, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Isso só pode ser por uma amiga íntima? Uma pessoa de um alto padrão de levar de moralidade, que entenda realmente da questão, sim, há uma necessidade do partilhamento, mas uma pessoa que esteja nível adequado de entendimento. Não pessoas que têm formas rápidas, vai lá e faz determinada coisa que resolve. Ah, ele está assim, vai lá e faz. Aí pode nascer o adultério, a traição, a insatisfação dentro de casa, a briga começa, não é eu que sou culpado, é meu marido, e vice-versa, e vai criando-se uma hectatome, quer dizer, uma coisa que explode os lares. Está acontecendo muito esse fenômeno no Brasil, ultimamente, em várias partes do mundo. Mas no Brasil está se acentuando muito. As novelas colaboram com isso? As novelas estão... Então, elas acham que as novelas, elas dão essa credencial, mas é mentira da novela. Não creia nesses padrões. A novela, ela pode ser um livro expostos e aberto, mas a vida particular daqueles atores são alguns fofoqueiros que às vezes imaginam até coisas deles que às vezes nem existem. Não confunda o liberalismo na TV, na mídia, com os seus costumes particulares. Por isso há uma necessidade de você ser conservador. Há uma necessidade de você preservar os seus costumes. A primeira ordem da sua casa, a primeira ordem da sua família. Porque o excesso do liberalismo destrói uma casa, destrói uma família. Esse é o recado que eu quero dizer do Jornal da Expressão, que dia 14 de agosto, preserve as suas questões particulares íntimas, não leve, são questões que as pessoas não resolvem, elas não resolvem, pelo contrário, elas têm formas que às vezes pode dar certo para um, outro, de uma forma para outra. Isso dá adultério, isso dá traição, isso dá um monte de coisas, brigas, discussões e tudo mais. Então, nível grupal é o lugar de se divertir no social, se alegrar, conversas amenas, agradáveis, tudo. Entrou o particular no meio, acabou a vida social. Fala sobre outros assuntos, sobre outras conjunturas, sem expor o seu. Isso é o máximo de bom que o conservadorismo pode. Sei que alguns podem me criticar, mas estenda a sua vida do liberalismo ao extremo e daqui a uns anos venha conversar comigo que o que falhou. O que falhou foi isso, fechar mais a estrutura, fechar para essas questões. Esse é o recado que o Jornal Mundo da Expressão tem dado para vocês. Uma boa noite e obrigado.